Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez nesse sábado, mas agora passando com a nossa EBD em um minuto, nós iremos fazer alguns comentários sobre a lição de um modo geral. Nós passamos a semana fazendo comentários como leitura diária nos textos que era dia após dia. Hoje nós iremos fazer um resumão na lição. Nós iremos comentar algumas coisas em meio a texto áureo, verdade prática, os tópicos que nós precisamos pontuar e que isso sirva como um subsídio para os irmãos agregar, acredito eu, com certeza. Os irmãos já estão com as suas lições, com as suas aulas, preparadas. Mas, às vezes, Deus nos dá alguma coisa de última hora, acontece muito comigo, e eu acrescento. Isso serve para a gente enriquecer mais o conteúdo e entregar o melhor conteúdo, mais rico, mais expressivo para os nossos alunos. Aleluia, glória a Deus. A lição de número 5, que tem como título o Deus Filho, e será ministrada, está como data da ministração, melhor dizendo, na revista, dia 1º de fevereiro do mês 2 de 2026. Aí ela tem como texto áureo, E o texto áureo, os irmãos já estão lendo, eu vou aqui fazendo somente algumas pontuações e vou dizendo o texto que eu estou pontuando, para ganharmos um pouco de tempo e o vídeo não ficar muito longo. Esse já é o segundo vídeo do dia. Texto áureo, ele nos mostra, ele nos diz, e vejam que o Pai declara em voz audível 3 coisas sobre Jesus. O texto áureo ele vai falar no momento da transfiguração, que o próprio Deus ele vai dizer novamente o que ele disse lá no batismo. Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Só com uma ressalva, tem algo a mais no final, que ele diz, escutai-o. Aleluia. Escutai-o. Aí esse texto áureo, ele me diz o quê? O que é que ele me declara? 3 coisinhas básicas aqui que deu para que eu entendesse. Se o irmão também já entendeu dessa forma e corrobora, aleluia, glória a Deus. Mas se o ponto diverge e seja diferente, se os irmãos se sentirem à vontade de notar e agregar, amém? A gente está aqui para compartilhar conhecimento, mas também deixa aí nos comentários o que tu acha, o que tu concorda ou não discorda, algo que possa agregar. A gente lê os comentários com todo respeito, com todo carinho, estuda o comentário, responde ao comentário, e assim a gente interage como se fosse uma escola bíblica física, em sala de aula. Amém? Mas vamos lá. Os 3 pontos que eu entendo que esta verdade prática, ela nos proporciona, nos declara. Identidade. Ele é o meu filho. Deus, ele testifica, afirma, relata a identidade de quem está ali. Ele é o meu filho. Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Glórias a Jesus. Segundo, amor e aprovação. Amado e comprazo. Amor e aprovação. Quando ele diz amado, é o amor. Quando ele diz me comprazo, eu tenho prazer nele. Glória a Jesus.
autoridade prática. Ouça-o. Lá no vizinho. Ouça-o. Escute-o. Obedeça-o. Ele é meu filho. Obedeça. Aleluia. A verdade prática desse texto, da nossa revista, a verdade prática revela. Vejam que a revelação que essa verdade prática traz. Primeiro, revelação plena do Filho de forma divina, visível e audível. Revelação do Filho, ele revelou o Filho de forma divina, de forma visível e audível. Lembra que lá no Jordão, eles viram isso apenas de forma audível, que eles ouviram uma voz clamando dos céus, dizendo que este era meu filho amado a quem me comprazo. Aqui não. Aqui eles viram, os discípulos, eles viram o corpo de Jesus transfigurado, revestido em glória. Eles viram aqui visivelmente e audivelmente. Glória a Deus. Aleluia. Segundo ponto, o centro da revelação divina, superioridade sobre a lei e os profetas. Esse ponto eu acho tão fundamental, meus irmãos, o Senhor falar para os alunos, os senhores falar para os alunos. A revelação divina, superioridade sobre a lei e os profetas. Os senhores já leram. Jesus, ele diz assim, no Evangelho de Mateus: eu não vim para abrogar a lei nem os profetas, mas sim para cumpri-las. Aleluia. Aí aqui ele testifica isso. Ele chama Moisés, a lei, e ele chama Elias, os profetas. Ele chama dois representantes legais do que está no texto de Mateus. Ele chama, transfigurado também, Moisés. E Elias está aqui, ó, a lei e os profetas. Vejam o que meu pai vai dizer disto. Aí ele diz: este é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. É o nome que está sobre todo nome. Jesus, ele está acima da lei e dos profetas. Aleluia. Único mediador. Isso que a verdade prática também diz. O único mediador é Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos lá para o primeiro tópico da nossa lição. Você pode ver aí na sua revista, o primeiro tópico ele diz, tem como título, a divindade do Filho. A divindade do Filho. Aí o primeiro subponto, ele fala o seguinte: a concepção virginal de Jesus. O objetivo central desse subponto, eu não vou ler o subponto completo aqui para os irmãos, mas eu vou abordar somente o objetivo principal do subponto. Se os irmãos quiserem anotar, amém. Glórias a Deus. O objetivo principal do subponto do primeiro tópico. A encarnação ocorre pela ação do Espírito Santo e pelo poder do Altíssimo evidenciado o agir trinitário. Aqui está a evidência do agir trinitário. Que agir trinitário? A Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está ali na vida de Maria.
está ali na ação virginal. Aleluia. Mas o aluno precisa saber de uma coisa. É bom que você explique porque a concepção virginal sustenta a deidade e identidade do filho. É bom que você explique o porquê. Por quê? Essa concepção virginal, ela defende, ela sustenta isso, a identidade e a deidade do filho. Vou te dizer agora. O Espírito Santo é o agente direto da concepção. O Espírito Santo, entendam bem, ele é o agente direto da concepção. É ele quem se faz presente no ventre de Maria para gerar ao Cristo. Segundo, o Altíssimo, aqui estamos falando do Deus Pai, é a fonte do poder envolvido. Quem deu todo esse poder? Deus, para que o Espírito Santo agisse naquela ocasião, para que fosse feita toda essa obra e essa obra, esse nascimento, essa concepção virginal de Maria. Foi Deus quem proporcionou, quem propiciou tudo isso para que o Espírito Santo agisse e desse a Maria essa gravidez e concepção virginal. E o terceiro, o ser concebido é o Filho de Deus, Jesus. Então, é bom que os irmãos expliquem aos vossos alunos, é bom eles saberem o que a Trindade fez acerca daquela concepção virginal de Maria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos para o subponto 2 do primeiro tópico. A deidade absoluta do Filho. Ora, o objetivo principal desta pergunta ou dessa afirmação, a deidade absoluta do Filho, o Verbo é Deus desde a eternidade e na encarnação. Assume a natureza humana sem deixar de ser Deus. Aqui é logo no capítulo 1 de João que ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui ele já fala, o Verbo é Deus. E ele estava com Deus desde a eternidade. Aonde está isso? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Quando Deus, no momento da criação, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Guarde isso aí. Aleluia. Agora, o aluno precisa saber, acerca do que eu falei agora, de uma coisa. Afirmar as duas naturezas em uma pessoa é relacionar isso à mediação única de Jesus. Ora, o que é que eu quero dizer com isso? Afirmar as duas naturezas em uma pessoa é relacionar isso à mediação. Ou seja, o único mediador entre o homem e Deus é Jesus. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus. Só tem ele como mediador. Não tem Maria que intercede, não tem santos nenhum que intercede, não tem outro mediador algum que intercede, somente Jesus, porque ele é detentor da divindade, ele é detentor da deidade, ele é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus.
ele tem a mesma essência que o Pai. Ele tem a mesma divindade que o Pai. É bom que os alunos eles saibam disso, amados e queridos professores. E alunos também, professores, me perdoe, e professoras também, que se esse vídeo chegou até você, aleluia, glória a Deus. Terceiro subponto do primeiro tópico: os atributos divinos de Jesus. Aleluia. O objetivo principal desse subponto: Jesus possui os atributos próprios de Deus. Ele não é um mensageiro. Ele não veio aqui trazer mensagem de boa nova apenas. Não, ele veio com propósito. Ele veio cumprir um propósito pelo qual a quem o enviou seu Pai ser feito aqui na terra. Ele não veio apenas como um mensageiro aos homens. E também ele não é uma cópia de Deus. Ele não é uma cópia. Ele é Deus. Ele tem a mesma essência que Deus. Ele tem a mesma natureza que Deus. Aleluia. Ele é filho dele. Glória a Deus. Segundo tópico da nossa lição: a centralidade do Deus Filho. Glória a Deus. O primeiro subponto do segundo tópico fala o seguinte: a glória sobrenatural de Jesus. Aí o objetivo principal é a transfiguração revela de forma antecipada e antecipatoriamente a glória do Filho. Antecipatoriamente, de forma antecipada. Essa palavra contextualiza a mesma coisa. A glória do Filho. Ora, a gente sabe que ele, ao ressuscitar, iria ser assunto aos céus, iria lá ficar à destra do seu Pai, revestido em glória. Mas a glória dele teve que ser antecipada aqui na terra, para deixar aqueles discípulos, e eu quero enfatizar isso, que ele chama somente 3, né? Nesse momento, ele só chama 3. É como se ele chamasse esses 3, está mais focado. Não precisa de muita gente, não, olhe. Não precisa tanta gente ao teu redor, aonde somente 1 ou 2 ou 3 é capaz de fazer. Faça como uma aplicação pessoal. Observem os seus alunos. Observem os seus liderados. Veja se verdadeiramente ele é disposto, ele é disponível para fazer a obra. Porque Deus, ele não chamou todos, não, para ver a transfixão, a transfiguração, melhor dizendo. Ele não chamou todos, ele só chamou 3. E ele não fez acepção de pessoas aí não, viu? Às vezes, a gente sabe com quem contar. Às vezes, nem todo mundo vai dizer, eu vou, eu faço, de bom grado, de coração, com prazer. Não. Mas Jesus, ele sendo Deus, ele esquadrinha os corações. Ele sabe, ele entra na tua mente, ele te conhece por dentro, ele sabe que o teu querer, ele sabe que o teu fazer é de coração ou somente de lábios a tua adoração. Ele chamou 3, a qual ele achava que deveria estar e ver aquilo. E tanto é que esses se tornaram os maiores líderes da igreja primitiva. Pedro, João, aleluia, antes do apóstolo Paulo. Mas Pedro e João foi, digamos assim, a dupla que
alavancou, né? A partir de Atos, a partir de que Jesus não estava mais na terra. Aleluia. Então, saiba com quem contar, porque Jesus naquela hora ele soube. Ele soube exatamente quem ele podia contar. Aleluia. O aluno precisa saber de uma coisa acerca desse primeiro subponto do segundo tópico. O aluno precisa saber descrever a finalidade cristológica do evento e sua revelação com a exaltação de Cristo. Não mostrou aos outros. Deus ele não dá a sua glória a ninguém, nem também revela a qualquer um. Não. Nem todo mundo está preparado psicologicamente, espiritualmente, para ter uma revelação de Deus. É por isso que muitas vezes Deus se cala. É por isso que muitas vezes Deus não responde, Deus não fala. Porque talvez espiritualmente, psicologicamente, tu não estás preparado. O teu espírito ainda não está preparado. Pronto está. Que Jesus ele diz: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele diz que o espírito está pronto mesmo. Está pronto mesmo. Por quê? O nosso espírito é a parte imaterial de Deus. A carne é a parte perecível da condição da herança adâmica caída e que vai perecer, apodrecer, virar pó. Mas a carne sim é fraca, mas o espírito, que é a parte material, está pronto. Aleluia. Glória a Jesus. Segundo subponto do segundo tópico. O testemunho da lei e dos profetas. Objetivo principal dele, Moisés e Elias, como eu falei um pouco antes, representavam a lei e os profetas. Glória a Deus. Moisés representa o quê? O legislador, a lei. Elias, o profeta, boca de Deus na terra. Aleluia. Moisés e Elias, que representavam a lei e os profetas, que convergem e se cumprem em Cristo. A lei e os profetas se convergiram e se cumpriram em Cristo. A lei, tudo que tinha na lei de Moisés e todas as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo, em Jesus. Aleluia. Terceiro subponto do segundo tópico. A aprovação divinal do Pai. A aprovação divinal, a aprovação divina do Pai. Objetivo principal deste subponto: o Pai identifica o Filho amado e ordena que sua voz seja ouvida acima de todas as outras. Olha aí, ó. O Pai lhe identifica: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Ouça-o. Aí na presença, ali, ó, na presença da revestida em glória de Moisés e de Elias, que ali no Antigo Testamento, a lei e os profetas eram o próprio Deus. Eles obedeciam. Aí Deus diz: este é meu filho amado, a quem me comprazo, ouça-os. É ele quem vai falar, é ele a quem todos irão seguir, é ele o caminho até mim. Ouçam. E Deus está dizendo aqui, ó, acima de todo nome, acima de qualquer coisa, é ele que está sobre a lei e sobre os profetas. Glória a Deus. Por isso, dê um glória para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Confesso que se essa lição tivesse
5 tópicos seria uma benção. Glória a Deus. Terceiro tópico da nossa lição: a missão redentora do Deus Filho. Aí o primeiro subponto vai nos falar o Filho como revelação suprema. Objetivo principal: Deus falou de modo diferente e de modo definitivo no Filho, que possui autoridade final sobre a fé e a prática. Glória a Deus. Sobre a fé e a prática. Ele tem autoridade final. Aleluia. Cristo é a autoridade final de fé e prática. Aleluia, nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E os alunos precisam saber de uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Prioriza o ensino de Cristo como norma para crer, adorar e obedecer. É a palavra. Você tem que estar basilado na palavra. Você tem que estudar a palavra. Você tem que meditar na palavra. Você tem que obedecer e praticar a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo subponto do terceiro tópico: a exclusividade de Cristo na redenção. O objetivo principal é: só Cristo salva e reconcilia, não há outro nome dado para a salvação. Aleluia. No comentário da leitura diária de sexta-feira, nós falamos sobre isso, que somente Cristo é o Salvador, é o mediador e reconcilia o homem para com Deus. O terceiro, e para finalizarmos, terceiro subponto do terceiro tópico: o aprendizado pela experiência. Aí o objetivo principal é a visão da glória do Filho confirmou sua majestade e preparou os discípulos perseveraram. E preparados, os discípulos perseveraram. Ora, ali foi um preparo. Jesus ele já sabia exatamente quem era que iria ser os líderes. Quem era que ia tomar a frente da situação. Liderar aquele grupo, por quê? O rabi, o mestre, já não estava mais com eles. Quem ele iria liderar? Ele escolheu os seus líderes. Repito, ele não fez acepção. Ele viu com quem possa contar, com quem estava disponível mais ainda. Aleluia. Deus, ele conta com os disponíveis. Deus não conta com os que estão. Porque nem sempre os que estão, eles querem e vão. Mas ele conta com os disponíveis. Aleluia. Glória a Deus. E diga isso aos seus alunos. Aplica a esperança na glória de Cristo para enfrentar o sofrimento, manter a fidelidade e permanecer, aleluia, em adoração. Glórias a Deus. Amados irmãos, eu desejo que os irmãos tenham uma excelente aula, que a glória do Senhor se derrame nas suas salas de aula, que o Senhor revista todo professor, todo aluno, todo secretário ali com a sua glória, com a sua Shekinah. Aleluia. Que seja aberto ao entendimento dos meus irmãos, das minhas irmãs, professores e professoras na sala de aula, e que passem para seus alunos, que eu acredito que sim, e Deus vai usar os meus irmãos e as minhas irmãs
tremendamente nesta manhã de domingo ou nesta noite de sábado. Depende da congregação, depende da organização da tua EBD. Amém? Glórias a Deus por isso. Finalizamos nosso vídeo por hoje. Então, domingo não tem vídeo, por quê? Vamos para a EBD presencial. Meus irmãos, recebe essa palavra no teu coração e se tu uma bênção para a glória de Deus. E que Deus vos abençoe.